Na última sexta-feira, houve uma audiência pública do Senado Federal, de iniciativa da senadora Ana Amélia Lemos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde o tema era o endividamento agrícola mais uma vez. As pessoas às vezes ficam contrariadas que a recorrência desse tema traz, de certa forma, um desgaste ao setor, traz uma má vontade até do público em geral, de que volte-se corriqueiramente a tratar desse assunto. Mas o certo é que lá estavam as entidades de classe representadas, políticos, produtores rurais, e o que se vê é que passa um tempo e o assunto volta e volta com certa grandiosidade até, devido à falta de solução de todas aquelas questões que se coloca em relação ao passado. Dessa audiência pública, houve vários esclarecimentos sobre as causas do endividamento, sobre todas aquelas questões que se fala normalmente aqui em todos os lugares, por que do endividamento agrícola, a questão da falta de política, a falta daquelas pilares de sustentabilidade da atividade que sempre se repete aqui, que é um seguro agrícola adequado, políticas de comercialização de grãos, preço mínimo que remunere de certa forma e que dê alguma condição do pagamento da dívida, a questão tributária, concorrência com outros mercados do Mercosul e dos países desenvolvidos que têm altos subsídios. Então todas essas coisas são conhecidas, mas mais uma vez termina-se uma audiência pública com esse objetivo e não se tem uma proposta adequada para iniciar ao menos a solução do problema. Tudo que vem sendo feito é a curto prazo, é a médio prazo, no máximo a médio prazo, mas sem uma condição que realmente o produtor consiga, com a rentabilidade da atividade, cumprir com os compromissos da safra atual e aquele remanescente das safras anteriores que vem sendo rolado anos e sendo renegociados ao longo do tempo. Realmente há que ter uma outra postura das entidades, uma outra postura dos políticos, exigindo realmente que se tenha uma condição que é dada à dívida das atividades empresariais urbanas, especialmente nessas questões do refis, que também a toda época volta a acontecer e serem renegociadas as dívidas tributárias, as dívidas com a União, mas com condições muito mais favoráveis e a longo prazo. Enquanto nós não tivermos um tipo de refis que o produtor possa pagar com um percentual da sua atividade, esse passado, e aí reorganizar o futuro numa outra condição, nós continuaremos ao longo da vida falando nesse endividamento e uma quantidade de produtores saindo da atividade, outros voltam e daqui a um pouco entram novos produtores, mas daqui a um pouco também estarão endividados na primeira estiagem, no primeiro problema mercadológico que tenhamos aqui no Brasil, decorrente dessas políticas externas ou de outros países que subsidiam fortemente suas agriculturas. Então, realmente, enquanto não tivermos uma postura do governo respeitando esta atividade que lhe dá a condição única em relação às outras, de que o governo melhore seus números, tanto no aspecto interno como externo, nós continuaremos aqui reclamando de uma falta de solução ao endividamento agrícola.